Olá pessoal, episódio 14 do Anhanguera Pod, com uma presença ilustre do professor Sérgio e o professor Mauro, que já virou sócio aqui do podcast. Professores, é com vocês, fiquem muito à vontade. Obrigado, Gustavo. E aí, galera, como é que estão todos? Já 14 podcasts, professor. Isso aqui já virou uma marca nossa. Começou como uma ideia bem breve de tentar comunicar para os alunos algumas informações importantes dos cursos. E os outros professores foram se interessando, houve comentários bacanas, uns feedback bacana. Vamos fazer assim, vamos montar um podcast mais organizadinho. A gente está começando o nosso estúdio, por enquanto está improvisado, mas vamos melhorar ele. E o que a gente faz? A gente está pegando todo esse tesouro de conhecimento que tem aqui na faculdade. Tem muitos professores expertos em muitas áreas diferentes. Aí os podcasts que já teve do direito, contábeis, da parte da saúde, teve farmácia, enfermagem. Tivemos também das engenharias, o professor Felipe falou da engenharia civil, teve de marketing digital, teve de tudo. E ainda pretendemos fazer muitos mais diferentes. E hoje, então, foi sua vez. Antes que nada, eu te agradeço, né, por aceitar o convite. Prazer. E o professor Sérgio, ele é professor do curso de arquitetura. Então, a fala de hoje é para a galera que está interessada em fazer o curso de arquitetura ou que tem dúvidas se você já está cursando. Acompanhe a gente, escute um pouco o professor Sérgio, que talvez ele vai sanar as dúvidas que você tem a respeito do seu curso. Professor, antes de começarmos, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória para a galera, o que você faz, aonde que você já foi, onde que você está agora. Tá, vamos lá, rapidamente então. Meu nome é Sérgio Peixoto, né? Sou mais conhecido por Sérgio Peixoto aqui em Uberlândia. Eu me formei já tem 33 anos, né, de formado, fiz arquitetura e urbanismo no Rio de Janeiro. Na época não tinha aqui em Uberlândia, me mudei para lá para fazer faculdade. Depois, em 92, eu voltei para Uberlândia e estou atuando aqui na Uberlândia, na região, desde esse período. Né? Você atua como arquiteto? Como arquiteto. Eu já tive uma pequena construtora, hoje eu não tenho, atuo só na área de projetos e acompanhamento de obras, e eu já estou há 27 anos dentro da sala de aula. Gente, eu queria que a galera que está assistindo aí, esse aqui é o cara para responder as suas perguntas, que tem a combinação perfeita de estudos, de experiência laboral dentro da área, que é tão importante. Isso é muito valioso aqui para quem vem para Anhanguera, porque o conhecimento é bem completo. E aí, te interrompi, aí você veio para Uberlândia. Sim, aí eu vim de lá para cá, não parei mais, né? Trabalhei com vários arquitetos bem conhecidos aqui da cidade, fiz algumas obras aqui interessantes e, como eu falei, há 27 anos atuando aí no ensino de arquitetura, já formei muitos arquitetos aqui, graças a Deus, que estão muito bem aqui na cidade. Professor, aqui na faculdade você já leva muito tempo, né? Eu já vou completar 7 anos aqui. 7 anos aqui na instituição. 7 anos. Formou muita gente, então, e o que está atuando na cidade. E o bacana aqui foi que eu trabalhei com muitos ex-alunos meus, né? Que passaram pela minha sala de aula e foram meus colegas aqui na Anhanguera. Isso foi bacana. Olha, muito, muito interessante essa trajetória sua. Então, olha que legal. O rapaz forma aqui na faculdade e depois tem a competência para encontrar um arquiteto desse nível e trabalhar junto e aplicar tudo que aprendeu, né? É interessante. É bem interessante. Professor, eu vou então começar aqui com a minha colinha das perguntas. Então, a primeira não é bem uma pergunta, é mais para o senhor explanar o que é um arquiteto, sabe? Vamos explicar para a galera. Talvez alguém está indeciso em qual curso escolher, por que alguém escolheria arquitetura, o que um arquiteto faz, né? Vamos lá, essa pergunta ela é bem interessante, apesar da arquitetura ser uma das profissões mais antigas, né, desde a época das pirâmides, as pessoas ainda têm dificuldade de entender o que o arquiteto faz. Então vamos lá, a lista de atribuições do arquiteto ela é muito extensa, então eu até aconselho o pessoal que tá assistindo a entrar no site do Conselho de Arquitetura, né, que é o CAU, né, CAU,
cal.br, MG, qualquer um deles você vai conseguir acessar e ver quais são exatamente todas as atribuições do arquiteto. É uma lista muito extensa. Mas eu vou dividir aqui para a gente, para ficar mais resumido, em 5 partes. Né? A parte que as pessoas mais conhecem da arquitetura é a área de projeto. Sim. Né? Eu preciso fazer um projeto de uma casa, um projeto de um comércio, vou procurar um arquiteto. Então, o arquiteto ele é muito conhecido por essa área de projeto de edificações, seja qual tipo for, industrial, comercial, residencial. Então, a parte de projeto é que a gente mais, o público em geral conhece mais da profissão do arquiteto. E não é só dimensionamento, né, professor? O arquiteto ele pensa em tudo. A parte de iluminação. Todo o planejamento da construção. Aliás, a gente às vezes eu até recomendo para alguns clientes procurar o arquiteto antes mesmo de comprar o terreno. Quando você estiver procurando o terreno, consulta um arquiteto. O arquiteto geralmente não cobra consultoria, né? A gente não cobra consulta. Às vezes uma consulta informal é tranquilo para você saber se o terreno que você está comprando é compatível com aquilo que você quer construir. Então, começa ali, né? Ontem, na hora de comprar um terreno. O professor Felipe falou muito de fundações, que tem tudo a ver com o terreno também, né? Sim. Então, o arquiteto pode te dar uma boa orientação e principalmente para você saber se o terreno que você está comprando, você realmente pode construir aquilo que você está pretendendo, né? Então, tem essa parte de arquitetura, tem a parte do urbanismo, né, que é uma coisa mais ampla, né, mais macro, né, que a gente diz, que é o planejamento da cidade, né, o projeto de um bairro novo, de um loteamento. Então, por exemplo, Uberlândia é uma cidade que tem crescido muito nos últimos anos. Muito condomínio, né, professor? Muito condomínio. Então, a gente vê muito lançamento de novos loteamentos, novos condomínios. Isso tudo é planejado por um arquiteto. Com né? certeza. Aí a gente tem a área de paisagismo, que também faz parte da atribuição do arquiteto, pequenos jardins residenciais, ou de um comércio, ou uma praça, ou um parque, né? Tudo isso envolve também a atribuição do arquiteto. Tem a parte de tecnologias de construção, né? Que também o arquiteto atua, e tem a parte do ensino. Sim. Né? Que também faz parte da atribuição do arquiteto. Então, de uma forma resumida, para o pessoal entender melhor, são essas 5 áreas que a gente pode atuar. O campo de atuação é extremamente amplo para o arquiteto. Dentro de cada uma dessas 5 áreas, você tem, sabe, um leque de possibilidades muito grande. Por isso que eu falo, dá uma consultadinha lá no site do CAL, que você vai ver a lista inteira lá de atribuições. Mas, professor, e alguém que está interessado em fazer arquitetura, por exemplo, ele precisa já ter essa habilidade de desenho, ou é uma pessoa que ele vai adquirindo com o tempo? Como é que é? Tá, isso é uma outra coisa que gera muita dúvida nas pessoas e às vezes, Mauro, tem alunos, né, potenciais alunos que decidem não fazer arquitetura porque dizem que não sabe desenhar. Né? Então, na verdade, se você não sabe, que bom, porque você vem para o curso para aprender. Sim. Né? Esse papel é nosso, de te ensinar a desenhar. É óbvio que a pessoa que já tem uma habilidade, né, que já fez um curso de desenho extracurricular e já vem com uma bagagem, óbvio que esse aluno vai ter mais facilidade do que um aluno que nunca desenhou, não tem muita habilidade. Mas você vai aprender isso dentro do curso. E quando a gente fala desenhar, é tipo com muita técnica, né? Desenho técnico. Isso, cheio de normas. Não confunde o desenho artístico, né? Tem muita gente que tem habilidade artística para desenhar e não necessariamente vai gostar de fazer arquitetura. Né? O que a gente ensina aqui, apesar de a gente ter uma disciplina de desenho livre, né? Para exercitar a habilidade do desenho à mão livre, né? Mas a gente trabalha muito o desenho técnico, né? Que hoje a gente tem muito pouco o desenho à mão, né, na prancheta, usa-se muitas ferramentas. Era uma das inquietudes que eu tinha. Né? Não está na minha lista de perguntas, mas eu tinha essa inquietude, porque com a mudança assim, da tecnologia, cada vez tem mais software que assiste bastante o trabalho do arquiteto. Não é que faz o trabalho, mas é uma ferramenta importante para o arquiteto. E cada vez menos eu vejo o pessoal desenhando, né? Eu já tive familiares que fizeram arquitetura
Aí precisava daquelas mesas gigantes, umas réguas especiais, canetas diferentes para poder criar todo um desenho. E hoje em dia usa muito CAD, usa muito BIM. Os softwares hoje eles dominam, né? Eu sempre digo que hoje um escritório de arquitetura ele não sobrevive sem a tecnologia, né? Se for desenhar um projeto hoje à mão, é impossível, gasta aí 30, 60 dias para fazer um projeto de um edifício que a gente faz em 2 semanas, né? Mas o aluno também não pode confundir, porque tem muitas pessoas que dominam a ferramenta do computador, né? O desenho do CAD, por exemplo, um Revit ou um ArchiCAD, e acha que já sabe arquitetura, né? Você só sabe manusear a ferramenta, né? Aprender a fazer a arquitetura você vai aprender na faculdade. Sim, e aqui a gente também ensina a utilizar esses softwares. Com certeza, porque o engenheiro, para ele criar, ele precisa ter um outro conhecimento que é, por exemplo, eu não posso projetar uma estrutura assim muito incrível sem saber se ela vai se sustentar, né? Sem saber os materiais que vão ser utilizados. Não só o engenheiro, como o arquiteto também. Então, aí vem uma pergunta que eu tenho. Aonde que está essa diferença entre o engenheiro e o arquiteto? Tá legal, vamos lá. Isso aí é uma coisa interessante da gente esclarecer também. Se a gente for pegar as atribuições legais das duas profissões, a gente percebe que elas são muito semelhantes. São atribuições muito semelhantes. Mas a diferença básica entre o arquiteto e o engenheiro, se a gente pudesse resumir numa frase, que eu gosto sempre de falar, é: o arquiteto projeta e o engenheiro constrói. Basicamente é isso. Tá? Porém, em termos de atribuição, o arquiteto também pode construir e o engenheiro também pode projetar. Aonde que está a diferença? Eu gosto de esclarecer isso. A diferença está na capacidade do profissional. Tá? Eu vou te dar um exemplo bem rápido. O arquiteto, quando ele se forma, ele tem atribuição para administrar uma obra. Tá? Ele pode administrar uma obra. Até esse conselho, ele até pouco tempo atrás era junto, né, da arquitetura e da engenharia, o CREA, né? Era Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia. E agronomia. Se não me engano, em 2010 a arquitetura se desvinculou e criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o CAL. As atribuições continuaram as mesmas, não mudaram. Então, por exemplo, você contratou um arquiteto, ele pode administrar a sua obra. Só que a gente não tem disciplina de administração de obras no curso de arquitetura. Isso é importante, é uma matriz popular. Então, esse profissional arquiteto, se ele se interessa pela área de execução de obras, ele vai ter que buscar agregar conhecimento para isso. Né? Como eu falei no início da minha apresentação, eu já tive uma pequena construtora, então eu tive que buscar conhecimento de administração de obra para eu poder atender o meu cliente. Eu não aprendi isso na faculdade. A matriz curricular da arquitetura, ela não coloca isso para o aluno. Pode procurar, não é falha do nosso curso da Anhanguera. Você pode procurar, eu já fui avaliador do MEC, não conheço nenhum curso de arquitetura no Brasil que tenha essa disciplina, ou cadeira de administração de obras, ou de orçamento, essas coisas a gente não vê na arquitetura. A gente vê mais na engenharia. Né? Por outro lado, o engenheiro ele também tem atribuição para projetar, mas geralmente, e aí eu volto a frisar de novo, isso vale para todos os cursos do Brasil, você tem uma disciplina de projeto de arquitetura na engenharia, enquanto na arquitetura você tem 8. Então, os ateliês, né? São os ateliês. Né? Então, quer dizer, entre um engenheiro que tem mais foco, o curso dele é mais focado para cálculo estrutural, para administração de obras, para orçamento, e o arquiteto, o curso é mais focado para a área de projeto, então é plausível você contratar um arquiteto para projetar e um engenheiro para construir. Gente, e faz toda a diferença. Por que eu falo isso? Eu tive a oportunidade de ministrar aula para o curso de arquitetura, uma disciplina que estuda a resistência dos materiais. E me impressionou muito a criatividade dos meninos. Eles têm outra pegada diferente de quando eu dou aula para uma turma de engenharia. Eles são muito ríspidos a seguir os projetos, a acompanhar as normas. Foi super interessante. Então, assim, é uma dúvida que as pessoas têm
né? Eu não sei de onde vem esse mito, né, de que o arquiteto não pode acompanhar. Tem um outro mito também de que não, o arquiteto ele pode ser responsável por obras de até tantos metros quadrados. Isso é mito, né? Uhum. Eu não sei se eles fazem confusão com o curso técnico em edificações, que você pode assinar até, se não me engano, 70 ou 75 metros quadrados, mas o arquiteto não tem, né? Então, se você se interessa pela área quer fazer arquitetura e se interessa pela área de construção, aqui em Uberlândia a gente tem muitos arquitetos que constroem, que são construtores, né? Não são engenheiros, são arquitetos e são construtores. Então, nesse caso, por exemplo, se eu vou tocar uma obra, quero construir uma casa, bastaria então eu contratar o arquiteto que ele Bastaria você contratar o arquiteto. Como eu disse lá no começo, eu já tive uma pequena construtora. Quando eu tinha construtora, eu fazia o projeto e fazia a execução da obra. Então, lá no projeto, né, aqui na Prefeitura de Uberlândia é assim, na maioria das prefeituras pelo Brasil é assim também. Você tem o proprietário que assina, o proprietário do imóvel, você tem o autor do projeto e você tem o responsável pela execução. Sim. Então, eu, enquanto arquiteto, posso assinar como autor do projeto e posso assinar também como responsável pela execução. Ou, às vezes, um colega meu arquiteto fez o projeto e o cliente me contratou para construir. Meu colega assina como autor, eu assino como responsável pela execução. Aí eu vou emitir um documento que a gente chama no caso da engenharia, chama de anotação de responsabilidade técnica, no caso da arquitetura, a gente chama de registro de responsabilidades técnicas sobre aquela execução. Mas aí é o que eu falo sempre com meus alunos também. Não se responsabilize por uma obra que você não vai executar. Uhum. Porque a partir do momento que você se responsabilizou pela execução da obra, qualquer patologia, qualquer problema, qualquer rachadura que tiver na obra, qualquer vazamento que tiver, você é o responsável. Então, seja responsável por aquilo que você vai efetivamente executar. Eu tive lá, na casa que eu moro atualmente, teve uma patologia, né? Uma falha, para usar outra palavra. O muro, tipo, uma parte da casa cedeu, aí abriu uma trinca, sabe? Aí a explicação foi que a fundação ficou errada. Ficou errada. Ou talvez as construções que surgiram depois pode ser que aconteça, chão, sim, né? mas quem vai responder por isso é o responsável pela execução da obra, não o autor do projeto. Seja ele arquiteto, seja ele engenheiro. Meu ponto de vista é que aí que vale a pena estudar. Porque tem muita pessoa informal que aprende a construção e começa a tocar obras, sabe? Mas se não tem conhecimento, aí que vem os problemas das construções. É muito comum, sim. A gente tem muito, principalmente aqui na nossa região, eu sou do Rio de Janeiro, né, mas moro aqui há muitos anos, e o tempo que eu trabalhei no Rio de Janeiro, eu nunca ouvi falar na figura do construtor. Uhum. Aqui a gente tem a figura do construtor, né? Às vezes ele é advogado, às vezes ele é médico, sim, sabe? Ou ele não tem nenhuma formação acadêmica, mas ele é construtor, né? Aqui a gente tem muito isso na região. Uhum. O construtor ele não é responsável por absolutamente nada, ele não assina absolutamente nada. É isso, né? Quem assina geralmente esses construtores têm um arquiteto ou um engenheiro que assinam esse projeto, né? Entendi. Então, quem se responsabiliza é o profissional que tem lá a sua carteira do conselho, que tem o seu número de registro e faz a anotação de responsabilidade técnica. Então, eu recomendo para os alunos não assinem aquilo que você não vai efetivamente executar. E antes de ir para o final, eu lembrei, é muito legal esse estudo da arquitetura, porque ele se foca nos projetos, mas é projeto específico para cada tipo de construção, né, professor? Tipo, para uma construção que é de baixa complexidade, aí tem para alta complexidade, rodoviária, bacana, hospital. Essa pergunta sua é interessante, porque assim, o curso de arquitetura, ele ensina o aluno a fazer projeto. Obviamente, por exemplo, aqui na Anhanguera, a gente tem 8 ateliês, né, que são 8 disciplinas de projeto, né? Bom, tem matrizes que tem até 10 ateliês. Mas aí você vai pensar, mesmo que seja 10, não dá para você abranger toda a gama de projetos que você pode fazer na sua profissão. Aí o aluno pensa assim, poxa, eu não estudei projeto de hospital na faculdade, então eu não sei fazer projeto de hospital. Não, isso é um equívoco. Aqui na faculdade, você vai aprender a fazer projeto. Uhum. Os temas, eles são relevantes, a gente pode mudar, inclusive, e a gente geralmente muda esses temas.
né? E aí a gente vai agregando ao longo do curso, né? O primeiro ateliê que o aluno faz, geralmente é uma casa, porque uma casa todo mundo mora, conhece como é que funciona, né? Não vou começar no primeiro ateliê pedindo para fazer um projeto de um hospital, que é muito complexo. E aí a gente vai aumentando essa complexidade à medida que o aluno vai progredindo no curso. Então, no final, ele vai estar apto a fazer projeto, seja qualquer projeto, porque a metodologia, né, o processo, ele é o mesmo para qualquer projeto que você faz. Entendi. Então ele aprende a fazer projeto, independente se é uma escola, se é um posto de saúde, se é um hospital, se é uma indústria, ele vai aprender a fazer projeto. Aqui, um diferencial, me fala, professor, um diferencial que caracteriza aqui a Anhanguera, que você vê no curso assim que... Tá, eu vou contar uma história bem rápida para te responder essa pergunta. Eu fui avaliador do MEC, né, que é aquele profissional que vai nas instituições para fazer a avaliação de abertura dos cursos. Que, né? inclusive, professor, essa plaquinha que a gente ganhou, porque tirou conceito 5 na avaliação da instituição toda. Isso. Então, eu trabalhava numa outra instituição e aí eu fazia muitas visitas em instituições da Croton, né, na época, hoje a Cogna, né? E foi ali que eu conheci o sistema de ensino da Anhanguera. E eu confesso assim que eu fiquei assim, bem apaixonado mesmo pelo sistema. Eu gosto, também, gosto bastante. O processo didático, o material didático, e aí eu te confesso, não é porque eu trabalho aqui, eu não conheço outra instituição que tenha a qualidade do material didático que o aluno recebe no primeiro dia de acesso dele ao portal. Se ele quiser imprimir a disciplina inteirinha lá, está lá disponível para ele. Professor, eu me lembro da época quando eu fiz faculdade e era os livros, né? Você vivia na biblioteca e quando precisava de um xerox de uma parte, de uma unidade do livro, era um problema se não tivesse dinheiro. E hoje em dia é tudo digital, né, professor? Tem todos... A nossa biblioteca, ela é fantástica. A biblioteca física é fantástica, mas a digital tem jornal, tem normas, tem e livros mesmo, só que digitalmente, né? Você passa a página do livro lá dentro da nossa biblioteca digital, tem o livro e você consegue passar as páginas, mas de forma digital. E aí, mas você pode imprimir também, encadernar e fazer seu livro e guardar em casa. Aí, adicionalmente, nas disciplinas, tem os livros didáticos de cada disciplina, né? Que é tipo um resumo condensado de tudo que o aluno precisa saber. O material que está postado lá é de excelente qualidade. Eu sempre tenho a oportunidade, eu parabenizo os professores que são os conteudistas, né? Que criam esse material que nós trabalhamos. A gente só tem... É fácil, né? Nesse sistema. A gente só acrescenta poucas coisas, porque o material que tem lá é riquíssimo. Então, assim, na minha visão... O que tem de diferencial no curso de arquitetura da Anhanguera é esse material que está disponível para os alunos. Tem vídeos que os alunos podem assistir, tem material, artigos que estão lá. É só clicar, você não precisa ter preocupação nenhuma de ficar no Google procurando, você está lá. Os professores conteudistas, você coloca tudo mastigadinho ali para você. Você clica no link, já abre o vídeo para você assistir, já abre o material para você baixar em PDF, e isso é coisa de muita qualidade. Já que você tocou no tema, professor, e são metodologias de ensino modernas, né? Exatamente. São diferentes do que antigamente o professor era o protagonista na sala, mas hoje em dia não. Hoje em dia, o aluno, como você colocou, né? No primeiro dia de aula, ele já sabe o que vai assistir no último dia de aula. Tudo. Ele já pode, no primeiro dia de aula, sabe? Eu até recomendo para quem está assistindo a gente, vai matricular no curso de arquitetura, né? No primeiro dia de aula, você já pode ler na sua casa antes o que o professor vai fazer, já pode anotar as suas dúvidas, e no primeiro dia de aula, você já pode começar a levantar a mão e, professor, o que é isso? Muito mais agradável uma aula desse jeito. A aula é essa. Hoje não tem mais aquela coisa daquela aula expositiva, chata, que o professor fica de costa para o aluno, enchendo o quadro. Hoje ninguém copia mais nada, né? As pessoas tiram foto, né? Enchendo o quadro. Não, o conteúdo está lá. A sala de aula ela virou uma grande troca de experiências dos alunos, dos professores, né? Obviamente que a gente, enquanto professor, tem mais experiência do que o aluno, mas nós estamos ali como facilitador para esse aluno aprender e como um orientador para ele aprender e para tirar as dúvidas dos alunos. Então, para mim, esse é
é a cereja do bolo da Com Anhanguera. certeza, com certeza. Bom, tem muitas perguntas a respeito de arquitetura, Sim. mas esse apanhadinho que a gente fez aqui ficou bem bacana. Eu agradeço muito pela presença, professor. A gente está tentando fazer os vídeos o mais curto possíveis Aham, para poder fazer muitos, né? legal. Então, eu agradeço muito pela É isso, disposição. prazer. E galera, se você ficou interessado, procure a gente, siga a gente nas redes sociais. Pode vir O para telefone de contato 3292-1950. Aguardamos você aqui. As nossas aulas começam dia 19 de fevereiro. A Tchau. gente se vê dia 19. Tchau.